Olá, bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando. Nós estamos terminando essa série, né? Mente e coração, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Eu sei que tem muitas coisas que a gente pode estudar juntos, compartilhar juntos, mas, mês que vem nós vamos trabalhar uma outra série, mas hoje a gente vai concluir esse tema. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem K-pop? Já ouviram falar? Não? Geralmente os mais jovens conhecem, né? O K-pop é um movimento artístico, vamos dizer assim, lá na Coreia do Sul. E, assim, são várias bandas, vários artistas que se apresentam, né? Esse movimento se chama K-pop. E o que tem acontecido lá é que muitos jovens, eles que fazem parte dessa onda artística, né, lá na Coreia do Sul, eles estão se matando, eles estão se suicidando. Só nos últimos 7 meses, esses 3 jovens, eles tiraram a vida. E eu não vou falar o nome deles todos, porque pode parecer que não, mas para mim é complicado também. Mas eu vou falar desse último, né, que chama... eu preciso ler. Kim Jong... Esse não é tão difícil, né? Mas não é o Kim Jong-un, é Kim Jong-in. Ele tirou a própria vida com 27 anos. E ele deixou uma carta escrito o seguinte: estou partido por dentro. A depressão que lentamente foi me destruindo já me devorou. E não consegui suportá-la. A Coreia do Sul, no ranking mundial, é o 6º país com maior índice de suicídio. E todos esses jovens, o sonho deles é se tornarem um artista do K-pop. Então, desde pequenos são treinados, eles são ensinados, eles querem ser artistas, mas ao mesmo tempo tem uma cobrança muito grande a respeito na vida deles. Eles não podem falar sobre política, eles não podem se manifestar a respeito de suas opções, de suas preferências, não pode falar sobre a sua sexualidade, sobre as suas dores. Pelo contrário, eles têm que se mostrar pessoas perfeitas, né? Porque os jovens eles se espelham muito neles. E um problema grande que tem é que quando um deles, né, que tem uma grande visibilidade dentro do país deles, até fora do país, quando um deles se matam, muitos também se matam também, inspirados por eles. E na verdade os estudiosos dizem que esse movimento K-pop na verdade representa a própria sociedade coreana, dessa cobrança, desse perfeccionismo que tem que ser, e o peso e a cobrança é muito grande, e muitos deles acabam tirando a vida. E a gente acha que o Brasil está muito longe disso. Nós não estamos muito longe, não. O Brasil é o 8º país com maior índice de suicídio entre jovens. Nós estamos atrás, a Coreia é o 6º lugar, 7º lugar está Paquistão, e o Brasil vem em 8º lugar. E muitas acham que é frescura, ou ainda pensam que é frescura. A segunda causa que mais mata jovens é o suicídio. Não dá para dizer que é frescura. Em poucos anos, o estudo mostra que o suicídio vai ser uma das coisas vai ser o que vai mais matar pessoas em breve. Então, é uma coisa bem, bem séria que está acontecendo, né? E às vezes a gente acha também que, principalmente quando se trata da questão de fé, de você ter uma religião, ou de você frequentar uma igreja, ou de você professar uma fé, parece que isso agrava também. Mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos a ter essas dificuldades, né? Na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E Elias não foi diferente. Ele era um homem que conhecia Deus, que experimentou Deus, que viu Deus, que viu a Deus, que ouvia a voz de Deus, mas ao mesmo tempo teve um momento de crise que ele entrou em depressão também. Voltando um pouquinho dessa questão do K-pop, no Brasil seria um movimento similar ao funk. É um movimento artístico, né, que a gente tem aqui, talvez uns gostam, outros não, mas é um movimento que tem. E as crianças também desde pequenas são treinadas, né, a dançar um funk, a fazer uma apresentação, então talvez seja meio parecido. E 40% desses jovens lá na Coreia, 40% desses artistas, eles sofrem depressão, uma boa parte. E 20% deles já compraram um kit para poder se matar.
Então a gente vê como que esse movimento está criando assim, tem várias dificuldades, né? A gente vai continuar lendo 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 a 18. A gente vai dar continuidade estudando um pouquinho sobre a vida de Elias, né? Se você puder abrir a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia, ou você pode acompanhar a gente aqui na tela. No versículo 9 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como o rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Agradecemos pela tua presença. Agradecemos porque podemos estar diante do Senhor nesse momento. Queremos te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor ama a todos nós, a cada um de nós, e o Senhor deseja falar conosco. Então, Senhor Deus, fala através da tua palavra, ensina-nos, move o teu Espírito sobre nós, sobre nossas mentes e nossos corações. Fala, Senhor Deus, no profundo do nosso coração, ó Deus, nessa manhã. Que o teu Espírito, Senhor Deus, nos transforme, nos molde e nos edifique. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente vê o versículo 8, um pouquinho anterior daquilo que a gente leu agora, a palavra de Deus diz assim que Elias viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Isso está no versículo 8. Tem um outro nome que o pessoal dá para Monte Horebe, que é Monte Sinai, é onde Moisés foi. Esse monte é como o lugar onde Deus estava. Para o povo de Israel, onde que Deus está? Deus está lá no Monte Horebe. Lá é o lugar de Deus, é a morada de Deus. Então esse é o pensamento que eles tinham. Foi nesse Monte Horebe, ou Monte Sinai, que Moisés teve um encontro com Deus também. Talvez alguns de vocês tenham lido aquele momento em que o Moisés ele se encontra com Deus através de uma sarça, né, uma árvore que estava pegando fogo. E foi lá também, nesse Monte Sinai, o Monte Horebe, que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, quando Deus se manifestava, quando Deus era o lugar de Deus. E aí é justamente nesse lugar que Elias foi. É como se fosse, vocês estão vendo o divã aí, né?
Divã é esse sofá deitado aí. Quando a gente pensa no divã, a gente relaciona muito com terapia, né? Com um terapeuta, um psicólogo, ou um psiquiatra. A gente vai bater um papo, tem um divã que você deita ali, né? Para ficar bem confortável, põe a mão na barriga assim. E aí, quando você chega lá, o profissional diz assim, o terapeuta fala: olá, como é que eu posso te ajudar? Foi mais ou menos o que Deus perguntou para Elias. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Como é que eu posso te ajudar? O que é que você está precisando? Quando você vai no médico também, né? Você senta diante dele e ele fala: tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? O que é que você tem? O que é que se passa? E aí você começa a falar. E o que aconteceu com Elias foi mais ou menos isso também. É como se ele fosse lá no divã de Deus. É como se ele andasse, ele andou esses 40 dias para poder, talvez, encontrar respostas, para talvez falar com Deus. Foi esse o momento. Então, foi esse encontro que Elias teve com Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês são maratonistas. Alguns correm, mas alguns são maratonistas de série. Né? Tem gente que ama a série, assiste vários episódios. Vocês já assistiram essa série chamada Os 13 Porquês? No português fala Os 13 Porquês. Em inglês, eu vou falar 13 em 13, tá bom? Reasons Why. Os 13 razões do porquê. Quem já assistiu? Já? Assistiu tudo? Mais ou menos, assim. Na verdade, já está na terceira temporada. Já teve a primeira, fez muito sucesso, teve a segunda, agora vão lançar a terceira temporada, acho que para o próximo ano. Essa série fala sobre a história de Hannah Baker. E fala de uma moça, de uma adolescente que comete suicídio. E como se desenrola essa série é que antes dela se matar, antes dela cometer o suicídio, ela grava uma fita, não sei porque é fita cassete, né? Mas ela grava uma fita cassete e manda para 13 pessoas. São 13 pessoas que, dentro do entendimento dela, ela acha ou ela interpreta que aquela pessoa influenciou na decisão dela de acabar com a vida dela. E aí ela conta as dores, o que a pessoa causou. Então a série se desenvolve com isso, né? Então fala sobre esse suicídio da Hannah Baker. E essa série causou muita polêmica, né? Ela causou um movimento, várias pesquisas foram feitas a partir desse seriado. Alguns diziam que não era bom assistir, outros falaram não, é bom assistir. Então foi assim meio complicado, né? Para quem tem filhos adolescentes, às vezes fala, não assiste, pode ser que a pessoa não tenha uma cabeça legal, vai abalar. Mas enfim, é uma série interessante que trouxe discussão a respeito dessa questão do suicídio. E tem uns números interessantes a respeito dessa série. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com 20 mil adolescentes que assistiram essa série. E desses adolescentes, 41,3% dizem que já praticaram bullying. Não é que sofreram, que praticaram bullying. E depois que eles assistiram essa série, 90,1% disseram que estão praticando menos bullying. Porque essa série fala muito sobre bullying, sobre assédio, sobre estupro, são coisas que ela sofreu. E então, depois de ter assistido, isso é um bom número, eu falo assim, puxa, eu não vou mais fazer isso, porque a gente sabe que isso não é legal. Só que tem alguns dados ruins também. 4,7% das pessoas que assistiram, que nunca tinha pensado em suicídio, que não estava deprimido, que estava de boa, começaram a pensar na possibilidade. Então, isso é ruim, né? Se você pega 20 mil pessoas e calcula 4%, passaram a ter uma ideação, uma ideia suicida. Dos que já tinham depressão, que já tinham, na verdade, um histórico de depressão, ou de uma tendência, ou de um pensamento suicida, isso agravou também. 21,6% passaram a ter mais ainda vontade ou pensamentos suicidas. Mas, por outro lado, teve outro número bom. 49,5% das pessoas que assistiram ao seriado passaram a ter menos pensamentos suicidas. Tipo, dizer, não, vou parar com essa ideia, depois de ter assistido a série. Então, tem alguns números interessantes a respeito
dessa série. Eu creio que, assim como ela, isso é uma história, mais assim, uma ficção, mas Elias também teve as dores do coração dele. E eu sei que todos nós temos nossas dores, as dores que a gente carrega dentro do nosso coração. E é interessante assim, que quando você vai num especialista, você vai num terapeuta, ele fala, bom, como que eu posso te ajudar? O que é que está acontecendo? Elias também não foi diferente. Ele estava na presença de Deus, estava no divã de Deus. Deus perguntou para ele por que ele estava lá. E Elias então começa a falar. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O que é que Elias fez? Abriu o coração. Ele estava falando das dores que ele estava tendo dentro do coração dele, dentro da alma dele. Dependendo da dor que a gente tem dificuldade para falar. A gente tem dificuldade para compartilhar. Porque a gente tem vergonha. Puxa, eu vou falar, ninguém vai entender o que eu estou falando. As pessoas não têm noção. Mas nós precisamos colocar para fora, nós precisamos falar a respeito das nossas dores, assim como Elias fez. Eu não sei se um dia da sua vida, em algum momento da sua vida, ou se agora, nesse momento da sua vida, você pensou ou pensa em tirar a sua vida. Ou talvez passe pela sua cabeça, eu acho que não vale a pena viver. Eu acho que não vale a pena continuar vivendo. Essa vida não faz sentido. Se de alguma forma você pensou a respeito disso, ou se passou pela sua cabeça um pensamento parecido com isso, com certeza, alguma dor você tem no seu coração. Alguma dor. Talvez dores que você se lembre, talvez dores que não. Ou dores que você não quer se lembrar. Mas alguma dor a gente carrega. Todos nós, de alguma forma, carregamos dores dentro da alma da gente. Algumas são mais simples, talvez, na ótica de todos. Tudo bem, isso acontece. Mas algumas são mais profundas. Eu sei que muitos de vocês já sofreram alguma forma de perseguição ou bullying onde você estudava. Ou bullying dentro da família. Elias também sofreu bullying. Ele sofreu perseguição. Talvez ele foi chamado de louco. Dentro da ótica dele, olha, não tem mais ninguém, só sobrou eu. Eu fiz tudo certo, Deus. Eu fiz tudo tão correto. Eu te servi. Por que essas coisas acontecem comigo? Talvez alguns de vocês sofreram algum tipo de violência. Alguns de vocês sofreram assédio. Alguns de vocês sofreram abuso. Eu jamais vou falar um negócio desse para alguém. Eu não tenho coragem. As pessoas não vão entender. Mas são coisas que todos nós estamos sujeitos a sofrer na nossa vida. E aí a gente vai guardando essa dor. Talvez alguns de vocês foram abandonados pelo seu marido ou ex-marido ou pela esposa. A dor de se sentir trocado ou trocada por uma outra pessoa, talvez aí está martelando dentro do teu coração. Ou talvez pelo fato do seu pai ter deixado a sua família e deixado você sozinho com sua mãe. Talvez isso traga uma dor dentro do teu coração. Talvez de você ter sido dispensado do seu trabalho. E a desculpa era, olha, você não é adequado para o perfil da nossa empresa. Ou seja, você não é capaz, ou não é suficiente, ou você não tem capacidade para trabalhar aqui com a gente. Isso traz dores dentro do nosso coração. Um dia você foi bater uma bola, e você foi chutar, e errou a bola e chutou o ar. Aí você recebe um apelido, você tem uma gozação, de repente você estava andando na escola, com um abrigo novo, que os seus pais te deram, e vem um menino maldoso, e puxa a tua calça para baixo, no meio de todo mundo. Eu não sei qual é a sua dor, mas todos nós temos dores. Talvez rejeições,
porque você tem os olhos que você tem, porque você tem o cabelo que você tem, porque você tem uma etnia diferente daquilo que é o geral, daquilo que é o padrão. Todos nós carregamos dores. E a gente precisa falar dessa dor. A gente precisa encontrar lugar para a gente compartilhar dessa dor. E é o que Elias fez. Senhor, eu fui fiel. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu fui na tua casa, Deus, eu te servi, eu sou um profeta. E sabe qual a sensação que eu tenho aqui, quando Elias está falando? Não está escrito, tá bom? E talvez não é isso que aconteceu, mas na conversa, entre linhas ali, a percepção que a gente tem é que Elias, de alguma forma, estava meio bravo, meio chateado com Deus. Porque ele começa a falar assim, Deus, eu fui fiel para o Senhor. Todo esse povo, ele deixou de seguir você, de seguir ao Senhor. Todo esse povo, ele não te adora mais, está buscando outros deuses, esse Baal aí. Eles estão se dobrando diante de outros Baals, eles fazem loucuras, matam pessoas por causa desse falso Deus. E eu não estou fazendo isso. Eu continuei firme. E ainda, Deus, o Senhor me chamou como profeta. Profeta é um porta-voz. É a pessoa que representa Deus na terra. Deus fala com o profeta e o profeta fala para as pessoas. Tanto coisa boa como coisa difícil de falar. E muitas vezes ele era perseguido não por ele, mas ele era perseguido porque estava falando em nome de Deus. E Deus falava umas coisas que o pessoal não queria ouvir. O pessoal perseguia quem? Elias. E aí ele fala assim, Deus, o Senhor levantou tantos profetas que te serviam. Profetas que eram fiéis. Profetas que eram teu porta-voz e mataram todos eles. Por que o Senhor não protegeu eles? E agora estão querendo me matar também. Não sobrou ninguém. O Senhor não fez nada. Ele não falou isso. Mas a sensação que eu tenho é que isso estava doendo no coração de Elias. O Senhor não fez nada. Agora estão me perseguindo, eu estou aqui nesse fim de mundo. No meio do deserto. E o Elias falou, eu não quero viver mais, eu não aguento mais, estou cansado. Ele estava abrindo o coração dele para Deus. Talvez você está guardando dentro da tua alma coisas que ninguém sabe, dores que talvez você tenha vergonha de falar, mas são dores, e essas dores precisam ser compartilhadas. Uma coisa interessante é que logo depois que aconteceu isso, Deus não foi dando uma corretiva em Elias. Se fosse a gente, ser humano, a gente ia falar que é falta de vergonha na cara. Elias, para, né, mano? Larga a mão de ser mole, menino. Larga a mão de ser, assim, né? Seja homem, seja corajoso, você não é profeta, você não viu o poder de Deus? Eu manifestei meu poder através de você. Você fica com esse nhenhenhê aí, esse mimimi. Acho que talvez a gente faria isso, né? Porque toda vez que alguém fala dessas dores, a gente fala que é mimimi. Mas Deus não fez isso. Deus não ficou falando para Elias que ele está fazendo mimimi ou que era falta de fé dele. Elias, é falta de fé sua. Não. Sabe o que Deus fez? Elias, vem comigo aqui. Vamos para fora. Eu acho interessante essa frase, né? Não sei dizer ao certo o que estou sentindo. Só sei que dói. E você nem imagina o quanto dói. É bem isso. A gente às vezes quer explicação lógica. Não, dói por isso, por isso, por isso. Às vezes está doendo, a gente nem sabe por que está doendo, mas dói. E essas dores a gente precisa compartilhar. E aí quando Elias compartilha a dor dele, Deus fala assim, Elias, vem aqui, vamos para fora. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O que Deus pede para Elias continua na presença, na minha presença. Eu vou passar. E eu vou fazer uns tratamentos com você. A Bíblia também não fala assim, quais os motivos de ter acontecido isso. Simplesmente relata que aconteceu. Mas também não explica o porquê aconteceu. Então aí a gente tem que ficar pensando e imaginando o que talvez Deus gostaria de falar para Elias naquele momento. Mas o que acontece é que a palavra fala que passou um vendaval muito forte, um vento muito forte.
a ponto de movimentar as coisas, movimentar as rochas e quebrar as coisas. Aí a palavra de Deus diz assim, que Deus não estava na ventania, não estava naquele vento. E aí depois tem um terremoto. E Deus não estava no terremoto. Aí depois a palavra de Deus diz assim que veio um fogo. Apareceu um fogo ali. Mas aí da mesma forma a palavra de Deus diz assim, Deus não estava no fogo. E aí no finalzinho, a palavra de Deus fala assim que veio uma brisa suave. Um vento muito leve. É como, sabe que quando você sai naquela brisa, você está ali, o cabelinho até mexe bem devagarzinho, você sente aquele arzinho bem suave, quase imperceptível. A Bíblia não diz que Deus estava na brisa, mas também não diz que não estava. Ele só diz que passou a brisa. E aí Deus pergunta de novo, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Qual é a dor do seu coração? E aí Elias repete de novo, Deus, eu sou zeloso, eu fiquei firme até o fim, as pessoas te abandonaram. Ele falou a mesma coisa. Mas sabe o que eu acho interessante? As expectativas que a gente tem a respeito das coisas. A gente acha que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer que seja. Quando a gente pensa a respeito de Deus, Deus, você não está vendo que eu não estou legal. Eu tenho essa causa aqui, o Senhor precisa resolver, Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu quero que o Senhor entre com a sua providência, abre as portas, escancara, constrói pontes, eu quero andar sobre as águas, eu quero, Senhor, o vulcão do Senhor fazendo aquela coisa linda e maravilhosa, eu quero ver o teu poder, Deus. E aí a gente espera que Deus faça algo assim, estrondoso, poderoso. Deus é para quebrar mesmo, é para chorar, é para aquela coisa poderosa. E a gente busca Deus pensando que Deus tem que se fazer desse jeito. Deus, o Senhor sempre fez assim. O Senhor fez com Moisés, fez com Abraão. Elias, tem que ser assim também. Coisa poderosa, não pode ser coisa pouca não. Mas aí Deus faz tudo isso e Deus não estava nessas coisas. Deus estava na brisa, no vento, no sussurro. Deus fala com a gente nos momentos mais silenciosos da nossa vida. Muitas vezes, a gente vem para o culto, às vezes a gente tem vontade de pular e dançar, ou bater palma, mas às vezes Deus não está ali, no barulho. Deus não está na glória, na unção, mas Deus está no silêncio. Às vezes é uma frase que mexe com você, às vezes foi um olhar de um irmão ou de uma irmã que pegou nas tuas mãos e te abraçou e falou, olha, Deus está com você. Brisa suave, palavra suave. Deus pode falar nas coisas mais simples e mais quietas. Até no silêncio Deus fala. E é uma coisa para Elias, talvez para Elias, que é um cara que estava acostumado com poder, estava acostumado com aquela movimentação, Deus não falou no fogo. Com Moisés foi, né? Poxa Deus, o Senhor falou com Moisés no fogo, queria que o Senhor falasse no fogo comigo. Não, eu não vou falar no fogo com você. É na brisa, é na suavidade, é no silêncio. Então, não pense que Deus não está falando com você. Ah, Deus, eu não estou falando, não estou ouvindo tua voz. Eu não estou ouvindo o Senhor me direcionar, me dirigir, eu não estou vendo o Senhor solucionar as coisas. Deus não solucionou nada ali. Deus simplesmente ficou no silêncio e perguntou de novo, Elias, qual é a sua dor? Então, espere que Deus vai fazer, vai trabalhar na sua vida, vai curar o seu coração, a sua alma. Mas a forma como Ele vai fazer, é Ele quem vai fazer. Não somos nós quem determinamos. Você já ouviu, você é homem, do sexo masculino, você já ouviu essa frase, que homem é tudo igual? Você mulher já falou isso também? Já, né? Quer dizer, talvez, vocês não, mas talvez a outra, homem é tudo igual, tudo sem vergonha, tudo safado, tudo tranqueira. Não sei se você já ouviu essa, né? A gente homem está acostumado a ouvir, né, Jó? Não da Sandra, né? Sandra
Sandra não fala isso, né? Ainda não, né? Isso. Então se comporte aí, Jó. Mas a gente ouve falar assim que homem é tudo igual. Homem é tudo igual, tudo tranqueiro. Aí tem uns homens também que falam que mulher é tudo igual. Ah, mulher é tudo igual. Assim, tem uma reunião de homens na sexta-feira. Aqui não acontece isso. Porque os homens não ficam aqui para falar mal de mulher. Das esposas, das namoradas, ou das mulheres em geral. A gente vem aqui para falar mal da gente mesmo. Fala assim, olha, eu sou um vacilão mesmo, viu? Preciso dar graça de Deus, preciso de oração. Então é mais ou menos isso daí. Então não fala mal. Mas assim, às vezes as mulheres ouvem que a mulher é tudo igual, só muda de endereço. Aí, mas qual que é o problema disso? Eu quero, não sei, mulheres, né? Se você já descobriu isso. Mas o homem não é tudo igual. Pode ser parecido, mas não é igual. Alguns comportamentos pode ser padrão, mas as pessoas são diferentes. Mas homens também, né? As mulheres são diferentes. As mulheres são diferentes. Pode ter um comportamento meio padronizado. Uma coisa ou outra, mas são diferentes. As pessoas são diferentes. Agora, a minha reação vai depender da forma como eu enxergo as pessoas. Se você é mulheres, se você, dentro do seu conceito, dentro do seu pensamento, acha que homem é tudo igual, é tudo tranqueiro, tudo sem vergonha, tudo safado, se para você o seu pensamento é dessa forma, qual vai ser a sua reação para qualquer homem que passar na sua frente? Você vai ter uma reação, você vai ter uma dor, você vai ter alguma forma de reagir para com aquela pessoa. Só que pode ser injusto. Da outra forma também, os homens para com as mulheres. Por quê? O nosso pensamento, o nosso conceito pode não estar pautado na verdade. Isso não é verdade. Se o meu conceito de que homens são todos iguais, e eu sofro por causa disso, eu tenho dores por causa disso, porque eu tive experiências negativas no passado com alguns homens, e isso me traz dor, mas isso não significa que qualquer pessoa que vier na minha frente são iguais. E se eu tenho dentro de mim essa mentira, de uma certa forma uma mentira meio maquiada, esse conceito maquiado que tem dentro de a gente, que realmente não é verdade, eu vou ter reações e dores que não são baseadas na verdade. No finalzinho do texto que a gente leu, Deus fala o seguinte para Elias: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, que é um falso Deus, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Qual era o sentimento de Elias? Deus, só eu sobrou, só eu sou fiel, só eu mesmo continuei firme até o fim. Todo mundo é tranqueira, todo mundo não te serviu, todo mundo matou os teus profetas, não tem ninguém legal, só eu sou legal, Deus. Mas aí Deus fala assim, não, deixa eu te falar uma coisa, existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Essa é a verdade. Elias, você não está sozinho, você não está sozinho, eu estou com você, e tem pessoas que estão com você. Essa é a verdade. Então, tem muitas dores que a gente carrega na vida da gente, que são pautadas em meia verdade. Às vezes a gente ouve falar que fulano de tal falou mal de você. A gente ouve falar que tal pessoa fez alguma coisa contra você. A gente ouviu falar, mas a gente não sabe se é verdade. E aí, aquela mágoa já vem, aquela dor já vem, e você tem reações por causa dessa dor, você não conversa mais com aquela pessoa porque você já está magoado com aquela pessoa, e muitas vezes não é verdade. Muitas vezes foram palavras maldosas que vieram no meio do caminho, equívocos, que a gente pauta a dor da nossa alma, do nosso coração, em meias verdades. Bom, não existe meia verdade, né? Ou é verdade ou não é. Então, o que Deus fez Elias conhecer é a verdade. O que é verdadeiro? O que é real? O que é que de fato aconteceu? Tem coisas realmente que aconteceram, que não tem como negar, que trazem dores no nosso coração? Ok. Mas talvez você esteja sofrendo por uma coisa que não é verdade.
sofrendo por uma coisa que não é real, sofrendo por uma coisa que você ouviu dizer. Então, é importante a gente conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Eu não preciso ficar magoado, ou chateado, ou com dor a respeito de alguém, se essa pessoa, às vezes, na verdade, no fundo, não fez. Ou não era a intenção da pessoa. Quem já ouviu falar em Ikigai? Alguém sabe o que é Ikigai? Sabe? Edson, sabe? Binho? Sabe o que... Já ouvi falar, assim, mais ou menos, né? Eu estou perguntando para quem é da... Porque Ikigai, o que está escrito embaixo, nem eu sei, viu? Ah, você deve... Não sei. Eu só sei porque em cima está escrito Ikigai. O que é Ikigai? Ikigai não sei se é uma filosofia, é um conceito, é um movimento, não sei. Lá na cultura japonesa, eles chamam de Ikigai. O que é esse Ikigai? Ikigai é definir a definição, ou você encontrar a razão e o propósito da sua existência. É a razão de vida. Isso é Ikigai. Não tem uma tradução, talvez, não seja tão adequada para o português. Mas assim, Ikigai é encontrar a razão da sua existência. Por quê? E na verdade lá, existem várias pessoas que fazem esse processo de encontrar o seu Ikigai. Eu não sei se você já encontrou o seu Ikigai. Ikigai não é tempero, viu? Eu acho que é tempero lá. Não é tempero, é a razão da sua existência. E existe um processo para você encontrar essa razão, existem uns exercícios que o pessoal faz lá, existe um livro escrito de um pesquisador japonês, falando que aqueles que têm Ikigai, que têm uma razão, vivem mais tempo, com mais qualidade de vida, com mais saúde e com mais felicidade. Olha, tudo de bom, né? Não é legal? Isso tem muito a ver com vida. Eu acho que Iki é vida, né? Tem a ver com a questão de vida. Então tem a ver muito com vida. E quando a gente trabalha nessa questão da mente, do coração, da alma, quando a nossa alma adoece, é justamente a vida que vai sendo interrompida. E encontrar a razão da existência é uma coisa muito importante para todos nós. Inclusive, esse princípio do Ikigai, de buscar o Ikigai, ele está acontecendo inclusive no mundo empresarial também, nas empresas, nas indústrias, eles querem encontrar a razão da sua existência, qual a motivação, qual a razão que uma empresa existe. Ikigai. A empresa também procura seu Ikigai. Então você tem que procurar seu Ikigai. E Elias também tinha que procurar seu Ikigai. Porque Elias tinha perdido seu Ikigai. Entendeu? Olha o que Deus fala para Elias. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Esse era o Ikigai de Elias. Elias, ele tinha falado: Deus, eu não quero viver mais. Se a gente não encontra mais a razão de viver, a razão de uma existência, se você não tem mais o seu Ikigai, ou se nunca teve, não tem por que viver. Mas o que Deus faz com Elias existe um propósito para você ainda nessa terra, antes de você partir. E aí então que Deus começa a falar: Elias, você vai e unge. Ungir é jogar óleo, né? Colocar óleo sobre a pessoa da cabeça, isso é ungir. Na verdade, na época deles, quando alguém era nomeado rei, e quem designava isso era Deus, então o profeta, que é representante de Deus, ele derramava óleo sobre aquela pessoa, ungia aquela pessoa, dava autoridade para aquela pessoa. Então por isso que Deus fala: olha, você vai, tem uma tarefa para você ainda, você vai ungir essa pessoa, vai ungir essa pessoa. E tem o mais legal ainda, porque vai ter uma pessoa que vai te substituir no sentido de que vai ficar no teu lugar. De fato, nós não somos eternos nesse mundo, e faz parte do nosso processo de vida, transferir isso, os nossos valores, nosso conhecimento, o que nós sabemos e o que nós conhecemos, para uma nova geração. E o que Deus fala para Elias: tá bom, ok, você não quer ser mais profeta, então você vai encontrar um homem chamado Eliseu. Quando você encontrar Eliseu, unge ele como profeta, porque é ele que eu vou usar assim no sentido de que ele vai ser o meu porta-voz no seu lugar. Eu não sei quanto tempo aconteceu ainda depois desse episódio de Elias, até
o fim do ministério de Elias. Elias, na verdade, assim, é engraçado, né? Porque tem gente que quer morrer e não consegue morrer. Elias foi um cara desse. Porque ele quis morrer, pediu para morrer e não morreu. No fim da vida dele, a palavra de Deus diz assim, que ele foi retirado da terra. Eu não sei como é que esse processo aconteceu, fisicamente ou biologicamente, não sei. Mas a palavra de Deus diz assim, que ele foi retirado, ele foi tomado da terra e ele não passou pela morte. Isso que aconteceu com o profeta Elias. E aí Eliseu entrou no seu lugar. Então, Elias encontrou seu Ikigai, encontrou seu propósito, a razão da sua existência. A questão é, qual a razão da sua existência? Qual é o motivo da sua existência? O que é que você quer fazer daqui para frente? Quando a gente pensa em terminar com a nossa vida, quando a gente pensa em acabar com a nossa vida, é porque a gente perdeu a nossa motivação, a gente perdeu o nosso Ikigai, a gente perdeu o nosso propósito. E aí a gente precisa reconstruir esse propósito, a gente precisa ressignificar a vida, dar um novo significado para a nossa vida. Não precisa ser coisa complicada não, mas pensa nos novos propósitos, uma nova razão, uma razão que você possa falar, puxa, isso vale a pena eu viver, até o fim da minha vida. Então Elias, ele encontrou essa razão, e foi Deus quem deu essa razão para ele viver. Talvez você pense assim, eu não tenho muita motivação, nem sei por que eu estou vivendo. Mas procure em Deus. Eu tenho certeza de que Deus tem uma razão para você, tem algo para você. Tem algo que Deus quer fazer através da sua vida, do que simplesmente você viver, ou existir. Então, que Deus possa te inspirar a falar ao seu coração. E tem esse vídeo que eu queria passar para vocês. A gente diz, né, ele diz assim que a vida é muito curta. Mas não. Talvez a gente já tenha até passado esse vídeo já há um tempo, mas eu queria assistir com vocês novamente. A vida é longa. Quando a gente encontra propósito e razão para existir. E que Deus possa nos inspirar a ter essa vida longa, né? Essa vida com propósito. Então vamos assistir juntos? Então, a minha mãe contou uma história. A gente estava na praia, eu era pequenininho, e ela, vocês sabem como é mãe sempre foi atrás do filho, sempre cuidando para que ele não caia. E eu estava indo na praia porque eu ia de barraca em barraca pedindo picolé de molango. E a minha mãe dando risada atrás, todo mundo ria na praia, e enfim. A minha mãe, 2 anos antes, tinha sido abandonada pelo homem que engravidou ela. E naquele dia na praia, eu fui de barraca em barraca, encostando nas pessoas, e numa das barracas estava o meu pai biológico. A minha mãe me conta essa história e ela me diz que ela olhou para o meu pai biológico, que ela não via há 2 anos, e aquele homem olhou para mim, e olhou para ela, reconheceu ela, e olhou para mim de novo, e entendeu que eu era o filho dele. E ele virou a cara. E naquele momento a minha mãe decidiu, então o meu filho não tem pai. E ela parou de nutrir esperanças de um dia se relacionar de novo com meu pai biológico. As pessoas costumam dizer que a vida é curta. Eu acho que não. Eu acho que a vida é longa. Tem um monte de gente que recomeça depois de velho numa profissão. Tem um monte de gente fazendo faculdade, saca? Depois dos 40, saca? Tem um monte de gente fazendo um negócio de sucesso depois dos 50. A vida não é curta, a vida é bem longa, cara. A vida é longa e você tem que lidar com todas as decisões que você tomou ao longo da vida. As pessoas dizem, a vida é curta, aproveite a vida. Mas a vida, ela te dá chances. O tempo todo tem chances de você ser uma pessoa melhor. O tempo todo. A minha mãe, ela me criou sozinha e ela tomou algumas decisões que me fizeram ser quem eu sou hoje. E eu sou grato, porque por muito tempo eu não entendi por que ela não me falava quem era meu pai, eu não entendi por que ela, sei lá, escondia a minha origem. Mas agora, depois de velho, depois de ter filho, eu entendo. E hoje, tendo filho, eu sei que a vida, ela não é curta. A vida é longa. Todos os dias, alguma coisa te dá a chance de ser melhor. No meu caso, foram as minhas filhas. Todos os dias, a vida, ela te dá a chance de você evoluir. Eu não fui atrás do meu pai, mas depois que a minha mãe me contou quem é o cara, a minha esposa foi e achou o cara no Facebook. E o meu pai biológico hoje tem uma filha, e ele é um pai
presente, aparentemente. Então a vida não é curta. A vida é longa e todos os dias você tem uma chance de ser uma pessoa melhor. Eu espero que hoje tenha sido esse vídeo. Que você assistindo esse vídeo possa pensar que você pode ser melhor. E entender que a vida é longa e ela te dá chances. Não perca essa. Você pode fechar seus olhos? Deus não estava no vento forte. Deus não estava no terremoto. E Deus também não estava no fogo. Mas passou uma brisa suave. E então Deus falou com Elias. Eu queria que você tivesse esse tempo com Deus agora. Eu não sei qual é a sua dor, mas Deus sabe a sua dor. Deus sabe o quanto você está sofrendo ao longo desses anos, desses dias, guardando dentro do teu coração que talvez para outras pessoas é impensável de acontecer. Talvez você se sinta como Elias, que quando teve a oportunidade de conversar com Deus, disse: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu fazia tudo certo, mas eu fiquei sozinho. Eu era um bom menino, uma boa menina, era obediente, mas eu sofri essa violência, sozinho ou sozinha. Eu era obediente ao meu pai, mas o meu pai foi embora. Eu tentei e procurei acertar no meu casamento, mas ele foi embora, ela foi embora. Talvez você carregue muitas dores dentro da sua alma, mas você pode colocar a sua dor diante de Deus agora. E permita que Ele revele para você a verdade. Talvez os fatos daquilo que aconteceu no passado você não pode mudar. Você não pode mudar. Você não pode mudar os assédios e os abusos que você sofreu. Você não pode mudar o bullying que você sofreu. Talvez você não pode mudar os erros que você cometeu. Talvez o abandono que você fez. Talvez você não consiga mudar a história no passado. Mas Deus quer te dar um novo propósito. Ele quer ressignificar a sua vida. Uma nova oportunidade. Então que o Senhor Deus possa ministrar como uma brisa suave dentro do teu coração hoje. E que Ele possa te revelar a verdade, que Ele possa te revelar o quanto Ele ama você. Ele possa te revelar o propósito que Ele tem na sua vida. Senhor nosso Deus, queremos estar na Tua presença somente. Assim como o Senhor chamou Elias, Elias,
vem aqui comigo, porque eu quero te mostrar algumas coisas. Assim também seja com cada um de nós, ó Deus. Senhor, muitos aqui, Senhor Deus, não tem mais desejo de viver, ou não consegue encontrar um propósito para a sua vida. E os pensamentos de morte permeiam os pensamentos, os sentimentos. Eu oro, Senhor Deus, nós oramos a Deus, pedindo para que o Senhor venha tirar de nós, afastar de nós todo pensamento de morte. Senhor Deus, ajuda-nos. A Tua palavra diz que Jesus, Ele mesmo disse que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Senhor, nós oramos pedindo para que o Senhor venha derramar sobre cada um uma vida longa, porque, Senhor Deus, quando a nossa alma adoece, nós pensamos que a vida deveria ser mais curta, mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, nós queremos uma vida longa, porque a gente quer fazer tantas coisas, viver tantas coisas. Então, Senhor Deus, nós oramos a Deus, pedindo para que o Senhor venha derramar sobre cada um aqui propósitos, sonhos, direções, significados, a verdade. E que cada um seja transformado pelo poder do Teu Santo Espírito, ministrado pelo Senhor, nesse vento, nessa brisa suave. É o que nós oramos e Te pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus, do nosso Pai, e que a presença e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja com cada um aqui, hoje e todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar um aviso. Vocês viram, tem umas borboletinhas aqui, e tem esse presentinho